Vamos então chamar o nosso próximo palestrante. Esse nosso palestrante é o Rafael Paes. Coloca o Rafael Paes na tela aí para mim. Guilherme, ele é engenheiro de vendas da Ponce Brasil. Em 28 anos, é formado em engenharia de controle e automação. Iniciou sua carreira profissional na Ponce em 2010 como estagiário. Após 5 meses, foi em busca de novos desafios no setor de maquinário agrícola na Valtra. Atuou por 2 anos no desenvolvimento de partes e peças com foco em redução de custos. Em 2013, teve uma passagem de 1 ano e meio como estagiário na Cummins do Brasil, atuando como estagiário de engenharia de manufatura e estudos estatísticos. Em 2014, ele aceitou um desafio e foi trabalhar na outra área, a área de contato e clientes, setor totalmente novo, de aparelhos médicos e hospitalares. Até que em agosto de 2017, ele voltou para o nosso setor. Surgiu a oportunidade de fazer parte da família Ponce novamente, como engenheiro de serviços com foco em tecnologia embarcada, sistemas e eletrônica. Desde agosto de 2018, ele integra o time de vendas. E Rafael não é fraco, não. Com vocês, o nosso palestrante, Rafael Paes. É com você. Abre seu microfone que está fechado. Não esquece. Aê! Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, Paulo. Boa noite, colegas de mesa, de bancada. Queria agradecer a audiência de todo mundo. Recebi muita mensagem hoje do pessoal dos nossos sites, aí, das nossas bases pelo Brasil, dando força aí para essa apresentação, desejando boa sorte. Então, família também acompanhando em peso, todo mundo aí. Então, essas são coisas que motivam a gente bastante, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Bom, acabou pulando o primeiro slide, está com um pouquinho de delay, mas no meu objetivo hoje, na verdade, o objetivo da Ponce é falar, na verdade, sobre a transformação digital, né, a transformação do 4.0 e todo esse processo gigantesco que a gente está passando, né. Então, talvez eu frustre algumas pessoas hoje, né, mas eu não vou vender nenhum produto aqui. Eu sequer vou falar dos nossos produtos. Eu acho que a proposta do evento hoje é a gente discutir toda essa transformação digital e tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Então, vocês não vão me ver hoje aqui mostrando tela, falando de Ponce Manager, EcoDrive e tudo mais. Eu entendo que a nossa forma de vender máquina é diferente, a gente vende máquina, né, no campo com o cliente, então o foco aqui hoje é outro, tá? A minha proposta aqui para hoje é uma reflexão do caminho que a gente tem que percorrer, na verdade está percorrendo, né, a gente já iniciou essa caminhada para chegar no 4.0, para chegar no que a gente entende ser o futuro. Tá? Então, vamos começar falando um pouquinho dos termos, né, a gente tem muita termologia envolvida nisso, né, o IoT, a tecnologia, as empresas, o Big Data, informações, sistemas, pessoas, né, a gente falou muito de pessoas aqui, e realmente esse é o foco, vocês vão entender também durante essa apresentação, mas para deixar claro, né, alguns termos, né, e como esses termos, esses processos e palavras interagem entre si, tá? Então, a primeira coisa, até o meu colega Vinícius aí, acho que acredito por tanto a gente conversar e tudo mais, trouxe isso para a apresentação dele, sinal que ele concorda também com o nosso ponto de vista. O apontamento eletrônico, na verdade, ele está ligado às questões, né, de monitoramento operacional da máquina, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma interface humana, né, o operador de alguma forma é responsável, ele interage com esse apontamento, tá? Quando eu subo um pouquinho o nível, eu já começo a falar de telemetria, mas telemetria a gente não entende como apontamento eletrônico, porque são dados que a gente colhe da máquina, né, provenientes do sensoriamento e toda da rede, né, da máquina. E um detalhe importante é que não possui interferência humana. Então, eu estou lendo a pressão da turbina, eu estou lendo o blow-by do motor, sem nenhuma interferência humana. O que eu estou lendo, efetivamente, é o que está acontecendo ali fisicamente na máquina. Depois a gente tem a digitalização, que é muito usado, né, hoje tem cargos bem importantes aí, pessoas que estão bastante na mídia, que são heads de digitalização, né, os caras que estão puxando a digitalização. A digitalização é um processo gigantesco, como o Arnaldo e o Vinícius bem ressaltaram.
né? A gente pode resumir como é o famoso paperless, né? Então, sumir com tudo que a gente tem de papel, mas de uma maneira inteligente. Não é só tirar o papel para a gente ter um formulário na tela, é muito mais do que isso. O IoT, né? O IoT é o que vai fazer com que a transformação digital aconteça. Eu acho que o exemplo mais fácil, mais simples que eu tenho para trazer de IoT é o smartphone. Né, a gente tem a nossa vida conectada no smartphone, você acessa sua conta bancária, você acessa o teu e-mail, você liga para os seus familiares, enfim, tem muita coisa concentrada no IoT. Então, esses dispositivos, esses devices vão ser os facilitadores, na verdade, da digitalização. Sem o IoT, a digitalização não vai acontecer. E o 4.0, né, o que é o 4.0? O 4.0 é um movimento, é uma onda, né, ele tem começo, meio e fim, assim como todos os movimentos que antecederam ele, né, na literatura e até mesmo, né, literatura em inglês, né, que é mais comumente vista aí mundial, o 4.0 ele é descrito como moment in place, né, ou seja, é o estado que a gente está vivendo agora, com todas essas transformações. Tá? Aonde a gente está, né, todo esse processo, em toda essa grande abertura, né, a gente tem aqui, meu amigo Nadal, né, já resumiu muito bem a questão das 4 grandes revoluções industriais, mas confesso que quando eu olho isso aqui, eu tento encaixar no florestal, me incomoda um pouquinho. Então, porque a gente pega essa primeira data, né, 1800, não bate muito essa timeline com que a gente tem na nossa colheita, na nossa floresta. Então, eu me propus aqui a fazer uma linha do tempo, né, das 4 revoluções da colheita, um pouquinho baseadas na história da Ponce, tá? Então, aqui vai, né? 1970, a gente tem a fundação, né, da Ponce, até vocês estão vendo aqui em cima, a gente está completando 50 anos esse ano, é um ano bem importante para a gente tinha todo um planejamento de comemorar, fazer a festa junto com os clientes, ir até os clientes para fazer isso. A gente foi pego desprevenido pela pandemia, né, e a gente está tentando achar alternativas de fazer isso, tá? Mas não deixa de ser um ano festivo, apesar dos contratempos. Tá? Então, em 1970 começa a nossa história com a mecanização da colheita. Tá? Depois, a gente passa para 1992, o ano que eu nasci. Mas isso é um marco? Não. O marco, na verdade, é a gente ter embarcado um primeiro computador no Harvester. Tá? E quando eu falo embarcar um primeiro computador no Harvester, né, a gente está falando em controlar precisamente diâmetro e comprimento. Tá? Então, a gente fez isso em 92, um marco super importante para a nossa história. Tá? Quando a gente vai para 2010, começam a surgir, né, algumas automações nas nossas máquinas, né, as automações no sentido, por exemplo, de assistências ao operador. Então, a gente tem o Active Frame, que é a suspensão ativa, né, que compensa os deslocamentos laterais da máquina, tem o nivelamento eletrônico e automático de assento para compensar as inclinações de terreno, né, a função EUCA, por exemplo, dos nossos cabeçotes de eucalipto, que faz ali o descascamento da base da árvore, né, e que facilitam também o trabalho do operador, e todas elas têm, de uma certa forma, um apelo à ergonomia, tá? E a gente passa para a nossa quarta onda, né, o que a gente está vivendo, o nosso moment in place, que a gente fala muito de cyber system, mas a gente sente dos nossos clientes, até mesmo uma demanda de mercado, operações sustentáveis. Isso tem que andar junto com os cyber systems, tá? E depois de fazer esse paralelo, onde a gente está com as 4 revoluções, né, os 4 momentos dentro da floresta, né, vem a pergunta, será que a gente está preparado para chegar no 4.0? Então, eu trago essa imagem que é um pouco reflexiva, né, falei desde o início, minha proposta aqui é trazer reflexão, né. Então, aqui a gente vê uma onda de dados engolindo um analista de dados, né, e eu entendo que toda essa tecnologia, essa propriedade, esse desenvolvimento não merece ser tratada dessa forma, né, e esse profissional aqui também não.
o que a gente entende que seja saudável, né, e o que a gente realmente gostaria de ver, né, e vai ver no futuro, assim espero, é uma imagem como essa, né, não o dado, né, dominando a pessoa, né, o profissional, as empresas e tudo mais, mas sim as pessoas e as empresas trabalhando e dominando dados, usando isso ao seu favor. Então, isso é o que a gente entende ser o futuro sustentável, né, um futuro que efetivamente vai trazer ganhos para todo mundo. E aqui, né, o caminho que a gente acredita, né, para a gente chegar no 4.0, né, obviamente tudo isso é puxado por uma demanda de aumento de produtividade, otimização de máquina e processos, a sustentabilidade é uma coisa que vem muito forte cada vez mais, a transparência também, e no meio de tudo isso, nós temos a segurança e nós temos as pessoas. Tá? Então, a tecnologia, ela tem que ajudar, impulsionar e trabalhar junto com as pessoas e também com a segurança das mesmas, né? E quais são as megas tendências que a gente enxerga, né, que a gente vai passar por esse caminho? Equipamentos inteligentes com níveis de automação, treinamentos inteligentes, afinal, a gente não pode falar de toda essa transformação e continuar treinando e capacitando pessoas da forma com que a gente fazia e fez, né, até agora. Acho que a pandemia trouxe uma lição muito importante também na questão educacional. O amadurecimento dos serviços e das manutenções, né, como isso pode se tornar melhor e vai se tornar melhor através dos dados e das informações. O gerenciamento, não só das operações CTL, mas também das pessoas que trabalham, né, em toda essa cadeia, que estão envolvidas nessa cadeia. Né, a gente vai gerenciar pessoas através de aplicativos agora, né, então, como a gente se prepara para isso e a conectividade e gerenciamento de todas essas informações. Tá? Quando eu falo aqui, por exemplo, em equipamentos inteligentes e equipamentos, né, com nível de automações, o que eu falo aqui, na verdade, são assistências ao operador, né, a tirar alguns movimentos e até mesmo algumas tomadas de decisão da mão do operador, fazer isso com a inteligência do equipamento e com nível de automação. Tá? Nisso a gente está otimizando o processo, ganhando em economia, poupando esforço do operador, tá? Então, isso vem como uma tendência muito forte, né? Como a gente ajuda o operador a ser produtivo durante todo o turno de trabalho dele, não somente no começo. Uma outra demanda que vai vir muito forte do mercado, nós vamos precisar de treinamentos inteligentes, tá? Talvez a gente tenha aprendido com toda essa transformação que o nosso mundo passou recentemente, que a forma mais inteligente de fazer treinamentos não é você reunir 20, 30 pessoas numa sala e ficar falando por 4 horas, 5 horas por dia. Existem outras formas de fazer, existem mais interações, talvez até mais à distância do que presencialmente. Né? A gente tem a questão dos VRs aí, das realidades aumentadas, isso vem com certeza como uma coisa que vai ficar. Quando eu digo dos amadurecimentos dos serviços, né, eu trago um paralelo aqui com a aviação, né? A aviação, pelos dados de telemetria, aí sim, eles têm um plano de manutenção muito rico, né, um plano de manutenção muito detalhado, obviamente, nada aqui pode falhar, né, a gente está falando de quase 400, 500 pessoas no ar, então isso é muita gente, isso não pode ter margem para falha, mas esse tipo de maturidade, esse nível, né, de amadurecimento dos serviços de manutenções também vai vir para a floresta, quando a gente começar a ver, né, todos esses dados e souber tratar eles. Então, a gente não vai mais olhar aquela estimativa de vida útil do componente do fabricante. A gente vai ter a propriedade, o cliente vai ter a propriedade de definir quando ele quer fazer a substituição do componente, né? Se ele quer esperar o momento da quebra, da falha ou não. Tá? Aqui o gerenciamento das operações CTL e das pessoas envolvidas também no CTL, né? Como a gente vai controlar isso? Tudo indica que isso aqui vai ser o nosso futuro, né? Olhando em 2 telas, ou talvez até 3, e dizendo, entendendo o que tudo está acontecendo, tomando as decisões de maneira rápida, né? Então, aqui vem a necessidade também dos nossos gestores, né? De todas as pessoas estarem aptas a lidar com esse novo modelo. Tá? Aqui, talvez, como o Nadal citou, e até mesmo o Arnaldo e Vinícius também, Tiago colocou algumas coisas na apresentação dele,
acho que aqui é o grande ponto que a gente tem mais a oferecer e mais a melhorar no nosso setor, né? A gente ainda é muito carente das soluções de conectividade, né? Mas supondo que, né, e partindo do princípio, se a gente tivesse a conectividade hoje, será que as pessoas estão preparadas para trabalhar o tempo inteiro online, recebendo dado, enviando dado, o tempo todo recebendo e dando informação para um sistema? Isso é um pouco complexo, né, e bem complicado. O que a gente acredita, né, o que a Ponce, né, acredita que falta para a gente chegar no 4.0, mas o 4.0 que vai ser efetivo, né? Bom, primeiro de tudo, acho que o Arnaldo faz várias postagens no LinkedIn que eu gosto bastante, e ele fala, né, é um processo, custa tempo, toma tempo, né, exige aplicação, esforço, para que aconteça. Eu gostaria muito de que a gente apertasse um botão e tivesse máquina autônoma no campo, mas não vai funcionar assim, né? A gente vai ter horas e horas de campo, horas e horas junto com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, engenheiros, para projetar tudo isso e fazer com que isso aconteça no futuro. E vai acontecer. Como o próprio Arnaldo disse, as coisas vão acontecer, mas no tempo em que tiverem que acontecer e que a gente atingir os níveis de maturidade para que isso aconteça, tá? Eu trouxe aqui um pouco das minhas ferramentas, mas meu compromisso hoje não é falar delas, tá? Mas a gente criou internamente aqui esse conceito de maturidade, né, e níveis das nossas ferramentas. Então, a gente começa desde um apontamento eletrônico simples, passa aqui, né, da esquerda para a direita, né, um acompanhamento da eficiência do operador em tempo real, isso inclui tempos, né, detalhados de operação, né, e a questão do aproveitamento das toras e madeiras, passa para um segundo nível, que já é o cliente que trabalha com mapas e mapeamento de produtividade, né? A gente entende que isso é um segundo passo, porque exige uma maturidade maior para trabalhar com volume maior de dados, e aí sim um meio, né, para fazer com que tudo isso chegue a uma possível plataforma de gerenciamento de dados, tá? Aqui, eu estou quase terminando a minha apresentação, mas eu finalizo com algumas reflexões e até mesmo algumas provocações, né? Esse aqui é uma foto do computador de navegação do foguete que levou o homem à Lua. 1.300 vezes menos potente do que um iPhone 5, que já é um device ultrapassado hoje. Quando a gente olha para o que esses sistemas aqui podem oferecer, a gente consegue praticamente garantir, entender que com o uso disso, a gente consegue ter resultados bons, até mesmo resultados fantásticos, tendo em vista isso. Quem diria, né, que esse computador, que é equivalente hoje a uma calculadora científica, seria responsável por guiar o homem até a Lua em termos de navegação, tá? Outro paralelo que eu gostaria de fazer vai muito de encontro com o que o Arnaldo falou do processo, né? Da Vinci teve, né, a ideia da máquina voadora, né, com o primeiro conceito de helicóptero em 1493. Só que o helicóptero, primeiro conceito de helicóptero, primeiro voo, né, do que a gente entende por helicóptero, foi acontecer só em 1937. São quase 500 anos, né, de defasagem, de gap. Por que isso aconteceu, né? Faltava uma coisa primordial, né, o motor para fazer com que as pás girem e com que aquilo conseguisse sair do chão. Da Vinci até pensou em colocar escravos ali para fazer com que aquilo girasse, né, para fazer a força motriz, só que ele percebeu que iria aumentar muito a massa do conjunto e não ia dar certo, tá? Então, precisou de 500 anos para que uma combinação de conceitos, ideias e tecnologias proporcionassem que o homem, né, conseguisse fazer o voo através do conceito dessa máquina, tá? E, mantendo o compromisso aqui com o tempo, tentei fazer o mais rápido possível, termino com essa frase do Henry Ford, que eu acho que faz a gente pensar bastante coisa, né, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas provavelmente teriam dito cavalos mais rápidos e não carros, né? Então, eu acho que fica a reflexão, né, e assim, né, aquela coisa que eu comento bastante com o Vinícius, né, quando a gente fala assim, tá, mas que dado você quer? Eu quero tudo, né? Às vezes é um processo e exige tempo, né, e às vezes talvez não são os dados, podem ser as pessoas a chave para a gente chegar lá.
Agradeço muito ao tempo de todos, e é isso, contem com a gente, contem com a Ponce. Muito obrigado, Rafael, pela sua palestra, gostei muito. E vamos agora colocar aqui o e-mail do Rafael, para vocês entrarem em contato. Logicamente, muita gente tem muitas questões a perguntar aí, mas pode colocar aí está aí o Rafael. Não, esse não é. Não, esse não é do Rafael Lima. Está trocado. É do Rafael Paes, tá, o Guilherme. Enquanto o Guilherme vai falando aí, eu vou dizer que vou falar enquanto ele coloca. Tá aí, Rafael Paes, @ponce.com. É isso. Agora o site da Ponce. Aí, o site da Ponce. É só pôr seu celular aí naquele QR Code que está aparecendo, QR Code que está aparecendo aqui, outro lado aqui, do outro lado aqui, e o site da Ponce está tudo lá, todas as informações que você precisa. E eu quero aproveitar agora e vamos ver aqui, as pessoas estão mandando já perguntas uma atrás da outra aqui. O Alexandre Chaves, o Celso Andrade, o Pedro Guilherme Ferraz de Arruda, o Edmar Gonçalves, a Luiana Azevedo, o Jonas Carvalho, o Osmar de Souza Ferreira, o Alejandro Oliveira, o Henrique Padovani, o Cristiano Cardoso Gomes, a Renata da Ponce, o Henrique, o Leonardo Lopes Sepulcro e o John Yannis Fuentes. E por que nós falamos de John Yannis Fuentes no final? Porque você sabe, ele é o professor do nosso próximo curso de colheita florestal, que eu quero aproveitar agora, mais uma vez, dizer que a Forest Class está lançando o curso de colheita florestal, que tantas pessoas nos pediram ao longo desse tempo, que tem o apoio educacional da John Deere, né? Já estamos há 2 anos montando esse programa e agora está pronto, e o Guilherme está aí com a nossa vinhetinha pronta, o nosso teaser de lançamento do curso de colheita florestal. Dá para rodar, Guilherme? Está pronto? Está na agulha?